Família Iadicico, 121 anos de Brasil. É bem possível que alguém já conheça toda a história que vamos contar, mas também é possível que muitos não saibam de quase nada. De todo modo, vale relembrar como tudo aconteceu, não é? Vocês sabiam que nossos antepassados, quando vieram para o Brasil, trouxeram em seus registros o sobrenome Iadicico? Foi com o passar dos anos, e já em terras brasileiras, que este sobrenome sofreu modificações e surgiu aquele que hoje muitos de nós levamos com orgulho na certidão de nascimento ou na carteira de identidade. A grande maioria leva o sobrenome Iadocico. Vamos voltar no tempo e ver como essa história começou. Iadicico, nome de uma antiga família da região da Campânia que era reconhecida por elevada virtuosidade e que, ao longo dos séculos, se propagou por outras diversas regiões da Itália. A origem de tal sobrenome, segundo ilustres genealogistas, deveria ser procurada na união de Iane e Cico. Mas o que seria Iane? Iane é uma forma arcaica de Giane e Cico uma forma arcaica de Franciscos, que por modificações de linguagem se tornou Ciscos e depois, sendo italianizado, passou a ser Cico. Para simplificar, podemos dizer que Giane seria o chefe da família, o progenitor, que tem por origem a estirpe Cico, que seria o nome do pai do progenitor. De qualquer modo, sabe-se que tal estirpe Cico se originou da Ordem dos Cavaleiros, devido à participação de um tal Carlos Iadicico, que se destacou por sua coragem e virtude sob a bandeira da dinastia do Reino de Aragão na Guerra de Otranto, em 1481, contra os otomanos. Aliás, a família sempre esteve em destaque, distinguindo-se graças à linhagem de elevados personagens que pertenceram à estirpe Cico. Dentre estes ilustres homens, recordamos Constanzo, militar da corte imperial de Frederico Barbarossa, Hugo, conselheiro do rei Afonso de Aragão, e Pedro de Caserta. Por que será que os imigrantes, incluindo os nossos antepassados, vieram para o Brasil? No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia, principalmente no Japão, como um país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas em seus países de origem, devido à Revolução Industrial na Europa, enxergaram uma ótima chance de prosperarem no Brasil. Assim, muitos chefes de família deixavam para trás a terra natal, os familiares, os amigos e atravessavam o oceano com seus filhos e esposas em busca de melhores condições de vida. Vale lembrar também que, após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, muitos fazendeiros não quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos. Deram preferência ao imigrante europeu como mão de obra. Nesse contexto, o governo brasileiro incentivou e chegou a criar campanhas para trazer imigrantes europeus para o Brasil. Contratos foram firmados entre o governo brasileiro e alguns países da Europa. A partir de 1870, mais de 1,5 milhão de italianos aportaram em terras brasileiras. Os primeiros a chegar vinham principalmente do norte da Itália. Já no século XX, predominaram os imigrantes vindos do centro-sul e do sul do país. São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais foram os principais destinos. A maior parte dos que se fixaram em São Paulo ganhou subsídios para vir trabalhar em lavouras como operários ou comerciantes. E foi assim que chegaram os nossos queridos ancestrais, os nossos bisavós, os pioneiros da amada família Iadicico a chegarem ao Brasil. Eles nasceram em Afrágola, província de Nápoles, eram católicos e trabalhavam como agricultores. O chefe da família, nosso bisavô, se chamava Angelo Iadicico
e aportou no continente brasileiro com 39 anos. Era filho de Francesco Iadicico e Giovanangela Iadicico. A nossa bisavó, Angela Serboni Iadicico, veio com 36 anos e era filha de Gaetano Serboni e Vincenza Espósito. Traziam com eles 3 filhos. O primogênito Francesco, que veio da Itália com 9 anos. Giovanangela, que conhecemos como tia Joaninha, estava com 5 anos quando chegou ao Brasil. Que pena! Não temos foto para relembrá-la. O filho caçula, na época, era Marco, que tinha apenas 2 anos de idade. Mais tarde, já em nosso continente, nasceu mais uma filha de nossos bisavós, a primeira brasileira da estirpe Iadicico, aquela que chamamos de Tia Paulina. A partida. Nossos queridos antepassados partiram do porto de Nápoles em 5 de junho de 1897. Aqui estão a capa e a cópia da página 16 do livro de embarque do vapor Agordat, lá em Nápoles. Foi nele que embarcaram as nossas raízes, que ao chegarem ao Brasil, se fixaram em São Paulo com coragem e muita fé para começar uma nova história de vida. A viagem. A viagem de Nápoles até o Porto de Santos durou 27 dias. Será que podemos imaginar os problemas que surgiam na travessia de um oceano a bordo de um vapor superlotado e há mais de 120 anos? As passagens concedidas pelo governo brasileiro às famílias italianas eram todas de terceira classe, que ficavam geralmente nos porões dos navios, com pouca ventilação, ou seja, um lugar muito escuro, úmido e quase sempre superlotado. Um número enorme de passageiros, mais precisamente 465 pessoas convivendo em meio a péssimas condições sanitárias. E com isso, favoreciam que doenças contagiosas se espalhassem. Não era pouco comum os navios serem acometidos por surtos de piolho, cólera, sarampo. E como tratar dos doentes? Muita gente não conseguia chegar com vida ao destino final. Não foi uma viagem fácil. Vamos refletir um pouco. Eles ocupavam os porões dos vapores. Para evitar que as doenças se alastrassem ainda mais, não era possível manter os corpos dos mortos até a chegada ao Brasil. E como poderiam dar um velório digno, de acordo com os costumes e da forma que gostariam? Não era possível. Restava uma única alternativa: envolver os mortos em sacos de pano, feitos com roupas de cama, e fazer uma cerimônia religiosa rápida, enquanto os corpos eram lançados ao mar. Os imigrantes sofriam muito com as doenças, mortes de parentes e de tudo mais que deixavam para trás. Com o coração dividido entre a saudade e a insegurança do que iriam encontrar, buscavam uns nos outros a esperança de começar uma vida nova. E para aliviar a dor e ajudar o tempo passar, eram comuns as cantorias de músicas tradicionais, relembrando a alegria das festas italianas que já estavam distantes, do outro lado do oceano. A chegada era com toda certeza um alívio para os que conseguiram fazer a travessia diante de tantos problemas e em condições precárias. Uma verdadeira bênção. E apesar de se encantarem com nossa natureza, ainda preservada na época, estranhavam homens e mulheres de pele escura, raros na Europa naquele período. Depois de longa e cansativa travessia por mares desconhecidos, ao desembarcar em Santos ou no Rio de Janeiro, os imigrantes italianos eram direcionados para a hospedaria dos imigrantes. Aqui está o registro da família Iadicico. Em seguida, eram levados para as fazendas onde haviam sido designados ou ficavam mesmo na capital, como aconteceu com os nossos bisavós. Vale saber que os acontecimentos durante a viagem de navio
entre a Itália e o Brasil eram registrados pelo capitão da embarcação e estão preservados no Arquivo Público em Gênova. Os registros de chegada ao Brasil foram preservados pelos estados para onde os imigrantes eram direcionados. Já em terra firme, vida que segue. Os Iadicico ficaram instalados em São Paulo e, para o nosso imenso orgulho, mostraram a determinação e a garra encontradas no trabalho e no aconchego da família. Os jovens valorosos pioneiros cresceram, se tornaram Iadocico, se casaram, se multiplicaram. E aqui estamos nós neste dia, que com certeza ficará na memória de todos como um encontro de alegria, fraternidade e muito amor. Porque, como disse um poeta, família parte do princípio de que tudo é igual. Sangue e parentesco, mosaico gigantesco, painel monumental, de gente que viveu, de gente que nos precedeu. Somos vasos comunicantes. E para esses vasos, o tempo não acontece. Somos o que éramos, lutando pela melhora, pensando no que seremos, jamais descartando a memória. Família é história, filme muito longo e bom de ver, porque isso é coisa que não se explica, se acredita, porque é tão concreta quanto respirar.